Essa é a imagem que eu quero abrir o programa hoje. Porque é graças a esse cara, tá, que o Palmeiras é gigantesco hoje em dia. É graças a Abel Ferreira que o Palmeiras chegou aonde está hoje em dia. Olha a imagem desse cara que já ganhou 2 Libertadores, que já ganhou 2 brasileiros, que já ganhou Copa do Brasil e que vai para sua 3ª final de Libertadores da América. E olha como esse cara reagiu ao jogo. Olha como esse cara reagiu à classificação. O Abel Ferreira, ele é o retrato do que virou o Palmeiras. Ele é o retrato de um Palmeiras com coragem. Ele é o retrato de um Palmeiras com força, com disciplina, com vontade. E a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre o Abel Ferreira. Porque o que esse cara faz no Palmeiras é histórico. E o que eu falei ontem, eu repito. Abel Ferreira já está entre os maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Da história do futebol brasileiro. O Abel é foda. Eu sei que tem gente que ainda resiste a falar do Abel Ferreira. Muitas vezes também, porque não gosta muito da pessoa Abel Ferreira. Mas não dá para não elogiar o que esse cara faz. Não dá para não elogiar o que ele transformou esse Palmeiras. Porque eu sempre tenho essa discussão com o Flávio Prado, que ele diz, mas qualquer um que tiver no Palmeiras vai ganhar título. Não vai construir uma era como construiu o Abel Ferreira. Não vai. Ninguém vai construir o que esse cara construiu. Ele é muito grande para o Palmeiras. E ele é grande para o Palmeiras porque ele vive o Palmeiras. Ele não tem praticamente família. E ele já falou isso várias vezes. Ele abdicou de uma vida familiar, de uma vida particular, como muitos outros treinadores. Vamos ser justos, mas não são todos. E além disso, esse cara, essa imagem que eu abri o programa hoje, ela mostra que esse cara não perde o tesão de ganhar, pô. Que esse cara não perde a vontade de ganhar. E é isso que ele passa para os jogadores dele. É isso, porque você vê nos jogadores do Palmeiras o reflexo do que é o Abel Ferreira no banco, nos treinos, depois do jogo. Um time que não se rende nunca. Um time que não aceita perder até o final. E uma coisa que o Abel Ferreira falou ontem, e é verdade, é o seguinte, é bom a gente deixar isso claro. Se tem um time que poderia tirar essa diferença, esse time era o Palmeiras. E sabe por que isso acontece? Porque esse Palmeiras, ele não aceita perder. Esse Palmeiras é um time que, quando você tá vendo o jogo desse Palmeiras, tá 2-0 pro adversário. Você nunca fala, já era. Nunca. Você nunca, quando se relaciona a esse Palmeiras, ele pode estar perdendo de 2-0 com 10 minutos, 15 do segundo tempo. Você vai falar, não acabou. Esse Palmeiras pode virar, porque é um time que busca até o final. É um time que cria até o final. Mas joga muita bola na área, que se dane. Mas sai gol nessas bolas jogadas na área. Ontem mesmo saiu. Ontem saiu gol nessas bolas jogadas na área. Então, é um Palmeiras gigantesco. É um Palmeiras que chega à sua era mais vitoriosa e com o seu maior treinador. Então, Bruno Prado, que jogo, que gigantismo do Palmeiras, que virada heróica e que tem a cara do maior treinador da história do Palmeiras, que ontem chorou que nem criança. Porque esse cara mostra para os jogadores dele, se eu que já ganhei tudo aqui dentro, tô chorando, quero ganhar de qualquer jeito, nem vejo minha família para ganhar esse título, vocês têm que fazer o mesmo. E os jogadores são reflexo do que é
Abel Ferreira, Bruno Prado. Bom, boa tarde a todos, pilhado, a todos aqui. Uma vitória histórica, épica do Palmeiras, mais uma nesses últimos anos. Claro que tem derrotas, isso é normal, ninguém vai ganhar tudo em muitos anos. Pegar só o momento que o Abel tá aí, são 5 anos, né? Ontem completou 5 anos. É claro que teve derrota, normal, isso acontece. No futebol você mais perde do que ganha, inclusive. Mas o Palmeiras, o que ele tem de vitória grande, de vitória inesquecível nesses tempos, é uma coisa absurda. Tem muito jogo, e alguns até ficam esquecidos aí, porque não vai lembrar de todos, né? Vão lembrar sempre das finais de Libertadores, esse jogo de ontem será lembrado, vão lembrar aquela semifinal com o River, que foi um outro cenário, que fez 3-0 lá e tomou 2-0 aqui, foi dominado, um sufoco, perdeu aquele jogo, mas acabou com uma classificação histórica. Tem a virada contra o Botafogo no Brasileiro de 2023, de 3-0 para 4-3, né? A virada no jogo e no campeonato. Então tem muita coisa, tem muito jogo grande e tem vários aí que eu não citei que se a gente for forçando e pensando, você vai lembrar. Então tem muito jogo grande, muito jogo que está na história do clube. E ontem foi mais uma vitória fantástica do Palmeiras, né? O Palmeiras fez uma grande partida, venceu muito bem. O Abel é um cara totalmente identificado com o clube e que é um ídolo eterno do Palmeiras. Ontem, quando perde, claro que ele tem participação, como todo mundo tem, e quando ganha tem muito. E ontem o que ele pensou para o jogo deu tudo certo, como lá em Quito deu praticamente tudo errado, e ontem deu tudo certo. As apostas que ele fez funcionaram. Jogou de uma maneira bem diferente do que normalmente joga, porque era um jogo de características diferentes, era um jogo que ele tinha que fazer pelo menos 3 gols para ter chance de classificar, então era um jogo de características diferentes, então ele tentou jogar de uma maneira diferente, deu certo, que era ali, eram 3 zagueiros, aí o Alan e o Sousa bem abertos, aí o meio ali, o Andréas de primeiro volante, Maurício Piquerez jogando mais no meio, e os 2 atacantes, assim, era um time bem agressivo, que, claro, poderia correr risco, claro que tem. Toda a escalação, toda escolha que você faz tem risco, toda. Quando você escolhe um jogador e não outro, você ganha alguma coisa com o cara que você entrou e vai perder alguma coisa com o cara que saiu. Cada um tem características diferentes. Uma escalação que você escolhe, você vai ganhar alguma coisa e vai perder outra. Eu ganho agressividade, mas eu vou perder a marcação. Eu vou ganhar um jogador mais rápido, vou perder um pouco de toque de bola. Você tem que fazer escolhas. E às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. Ontem deu muito certo. E o Palmeiras fez uma partida fantástica em tudo, né? Na parte técnica, tática, psicológica, de se impor em cima do adversário. É uma vitória espetacular do Palmeiras. O Alan é um menino de muita personalidade. Ele tem altos e baixos, como todo garoto tem. E o Alan é um cara de força física, né? O Alan é um cara de força, de arrancada, de velocidade. Então ele é um jogador que precisa estar bem inteiro para o jogo, mentalmente e fisicamente. E ele já teve grandes momentos, né? O Alan, ele foi titular no Mundial de Clubes, por exemplo, nos jogos contra o Botafogo e contra o Chelsea. E ele foi titular porque ele entrou bem contra o Inter Miami, jogo que o Palmeiras estava perdendo de 2-0. E ele, o Paulinho, o Maurício naquele jogo também vieram do banco e ajudaram muito o Palmeiras. Aí o Alan foi titular contra o Botafogo nas oitavas e foi titular nas quartas contra o Chelsea. Aí quando voltou, teve altos e baixos, teve uma expulsão lá contra o Fluminense no Rio, teve momentos de queda, aí sai um pouquinho, volta, e nos últimos jogos ele estava entrando bem. E ontem o Abel colocou ele em campo e ele foi individualmente o grande destaque da partida, um jogo fantástico do garoto, a jogada do pênalti ali, sensacional. E também eu vou destacar o Rafael Veiga, né? O Veiga não está no seu auge, o Veiga hoje não é um titular absoluto do Palmeiras, ele fez alguns jogos ruins nesse ano, o Abel falou disso, que o Veiga deve estar chateado com ele porque saiu do time, mas é justo que o Veiga começasse no banco, mas o Veiga é um jogador histórico do Palmeiras, né? O Veiga ontem mais uma vez escreveu mais uma página da sua história no clube. O Veiga é o jogador com o maior número de gols em finais da história do Palmeiras, né? Ninguém na história do clube fez mais gols em finais do que o Rafael Veiga. Ontem não era uma final, não vai entrar nessa estatística, mas era uma semifinal e o Veiga foi decisivo, né? A jogada do terceiro gol, ele começa lá atrás e vai finalizar depois do passe do Vitor Roque e cobra o pênalti no quarto gol, que ali era uma tensão, era uma pressão em cima dele. O Veiga esse ano perdeu um pênalti na final do Paulista contra o Corinthians. O Veiga já perdeu alguns pênaltis importantes no Palmeiras, então e fez muitos também, acertou muito mais do que errou. E ontem era uma tensão enorme, que se ele perde o pênalti ali,
o Palmeiras provavelmente ia decidir nos pênaltis com a LDU. E aí é outra coisa. Aí o psicológico já pode mudar de lado. Pô, os caras tiveram a chance de matar, não mataram. Agora a gente tá vivo. E no lado do Palmeiras também viria uma coisa. Pô, a gente teve a chance de acabar com o jogo e não acabamos. Agora tá aberto de novo. Então esse pênalti era uma pressão enorme e ele foi lá, bateu e fez o gol, né? O Veiga, ele tá entre o... Eu acho que esse elenco do Palmeiras tem alguns caras que são imortais aí no clube. O Abel, obviamente, o Gomes, o Veiga, o goleiro Everton, que tá machucado, que não jogou. Aí dos que passaram recentemente, o Dudu tá nessa aí e alguns outros, mas o Veiga está entre os imortais do Palmeiras. E ontem, mesmo não estando no seu auge, ele escreveu mais uma página da história dele no clube. Bom, e aí eu tenho todo o respeito, né, ao meu amigo Bruno Prado. Peço até pro Kaique Lima para ver aí o WhatsApp dele, né, nosso diretor. Então, com todo o carinho ao meu amigo Bruno Prado, eu vou prestar hoje, eu não posso fazer um minuto de silêncio, né, em homenagem ao patriarca da família Prado, né, mas eu posso fazer 3 segundos, né, de silêncio, eu posso pedir, em solidariedade aqui, uma homenagem póstuma, né, à bosta que ele falou ontem. Então, eu vou pedir 3 segundinhos de silêncio, por favor, Flávio Prado. Vamos lá, 3 segundos a partir de agora. Isso aí. 3 segundos de silêncio em homenagem póstuma à bosta que Flávio Prado falou ontem. Toda a minha homenagem a você também, Bruninho, a toda a família, porque ele disse que era quase impossível. Hoje é quase impossível o Palmeiras passar pela LDU. Por causa da besteira que o Abel Ferreira fez lá na altitude, hoje é quase impossível. E eu dizia, Flávio, é muito possível. A LDU é fraca. Fora da altitude, a LDU não joga nada. E o Palmeiras é gigante. O Palmeiras tem um dos melhores elencos da América do Sul. E aí aconteceu o que Pilhadinho te falou. Você cisma às vezes em ter que ir contra. Não, vou contra o Abel. Ele não vai conseguir. Ele conseguiu. Ele chorou dentro de campo. E eu acredito que você deve ter chorado também fora, né, Flávio Prado? Porque virou meme. Se você fala que eu virei meme lá no Paraguai, né, com o Olímpia, o senhor virou meme ontem para os milhões de torcedores do Palmeiras, meu amigo. Então, presto aqui minha solidariedade a você, esses 3 segundos de silêncio pela bosta que você falou ontem aqui no Bate Pronto, meu grande amigo Flávio. Boa tarde, querido Pilhado. Antes de mais nada, quando a gente erra uma coisa, a gente tem que corrigir, tá certo? Você concorda com isso? Muito bem. Eu cometi um erro terrível. Cometi um erro terrível por falta de informação. E quando você faz um comentário, você tem que ser informado. E eu desconhecia uma coisa estratégica, básica. Se eu tenho essa informação, eu falo totalmente diferente. Você sabe onde a LTU treinou? Sabe onde a LTU foi? Treinou no Corinthians. Cara, véspera do Dia das Bruxas, jogo decisivo de Libertadores, foram treinar no Corinthians. Se eu tenho essa informação, eu falo assim, o Palmeiras não precisa nem entrar em campo porque ele vai ganhar sozinho. Olha onde eles foram treinar. Eu não tinha essa informação. Cara, devia ter, né? Porque é uma informação estratégica. Como é que os caras vão treinar no Corinthians para jogo de Libertadores? Mas isso vem com manhaca, véspera do Dia das Bruxas. Meu Deus do céu. Então, eu queria me desculpar porque eu não tinha essa informação. Se eu tivesse, a opinião seria outra, não porque eu achasse que era quase impossível, e se fosse hoje de novo, falaria de novo. Tanto que poucas vezes isso aconteceu em Libertadores e só uma vez em semifinal de Libertadores. Com relação ao todo o resto que foi falado, o Palmeiras corrigiu ontem as besteiras que o treinador fez lá em Quito. Nem o São Paulo perdeu de 3-0 lá. Nem o São Paulo, que, né, hoje... Então,
Nada corrigir, nada. Ele corrigiu as besteiras que fez lá. Por causa dele, quase o Palmeiras não passa outra vez. Aí conseguiu passar. Parabéns ao Palmeiras, à sua organização, ao seu elenco de 700 milhões de reforços. Isso não tem nada a ver com o Abel Ferreira, né? 700 milhões de reforços. E aí, claro, o Palmeiras, com a sua força, com o seu gigantismo, com a sua história enorme, que vem de muito tempo. O Palmeiras é o time que mais vezes participou de finais, de Libertadores, de semifinais. E isso também não começa com o Abel Ferreira, já vem bem antes dele. Então o Palmeiras, com o seu tamanho, com o seu gigantismo, com o investimento altíssimo em sua organização, o Palmeiras chega a mais uma final. Excelente. E quase não chega porque ele fez um monte de bobagens lá em Quito. Mas aí você é ridículo. Você vai querer confirmar essa tua narrativa ridícula. Porque você fala assim, ó, graças à lambança que o Abel fez. Isso. No jogo de ida, o Palmeiras reverteu. Teve que fazer, né? Reverteu. Por que você não diz? O Abel Ferreira corrigiu a lambança que ele fez em Quito. Porque ele corrigiu. Ele foi foda. Ele fez o time dele jogar daquele jeito em casa. Então quer dizer que em Quito a culpa foi dele, por jogar mal. Aí aqui no jogo de volta foi o Palmeiras, não foi o Abel Ferreira? Não, ele corrigiu as bobagens que fez. Não precisava passar esse sufoco. Passou por culpa dele lá. Ele fez um monte de bobagem, o time perdeu 3-0, quase perdeu de 4, e aqui corrigiu a rota. Que era o mínimo que tinha que se fazer com o elenco que o Palmeiras tem. Só de reforços, a LDU jamais gastou 700 milhões. Se somar todos os jogadores que a LDU teve na vida toda, ela não deve ter 700 milhões de reforços. O Palmeiras teve só para essa janela aqui. E como é que perde 3-0 lá, toma um baile daquele? Por bobagem do treinador. E não seria a primeira, como já fez. O Palmeiras foi eliminado pelo Boca na Libertadores por culpa dele, da história do Hendrick. Não é a primeira vez que faz esse tipo de bobagem. E fez de novo. E dessa vez deu certo. O Palmeiras, ontem ele foi bem no jogo. Normal, né? Com o mínimo que tem que fazer com o nível dos jogadores que tem. E acabou. Não tem, ele é demais, não. Ele corrigiu as merdas que ele fez, pô. Ele corrigiu. Ô, Flávio, é lógico que ele é demais, Flávio. Demais do quê? É lógico que ele é demais, é lógico que ele é foda, é lógico que ele é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Você trocaria... O que o cara tá fazendo, Flávio? Você trocaria ele pelo Felipe Luiz? Flávio, eu não tiraria o Felipe Luiz do comando, porque eu acho que ele pode construir uma era. Mas o Abel Ferreira é o único treinador do Brasil, e eu já falei isso aqui algumas vezes, que eu coloco acima do Felipe Luiz. Claro que eu coloco. Se vai pro Flamengo, não dura 6 meses. Não dura 6 meses. 6 meses. Do jeito que o Flamengo é, com a blindagem que ele tem no Palmeiras. Eu falei ontem pra você e falo de novo. Se o Palmeiras perder a final, e agora tá aberto, são dois times de um nível muito alto. Se o Palmeiras perder a final, não vai acontecer nada. Se o Flamengo perder a final... Eu vou dizer mais, vamos fazer uma coisa dupla. Palmeiras perde o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. É possível, os dois estão brigando ali em alto nível. Sabe o que acontece? Nada. Capaz da Leila até antecipar a renovação de contrato. Se o Felipe Luiz perder o Brasileiro e a Libertadores, ele nem volta pra Gávea, não volta nem no avião, no Fla, não sei o que lá, como é que fala? O Fla, Aeroflá. Nem no Aeroflá ele volta. Então é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Eu tenho que falar, eu até te entendo você não ser fã do Abel como eu sou, que eu já falei que eu sou aqui algumas vezes. Mas, Flávio, eu tenho que reconhecer muito, cara. O cara disputou 6 Libertadores, chegou em 5 semifinais, vai pra terceira final, ganhou 2. O cara conquista título atrás de título. E outra, pra mim, esse tesão dele, o Fábio Piterno, que eu acho que tem que ser muito valorizado, porque não é normal um cara que já ganhou tanto, chorar do jeito que ele chorou ontem, se emocionar do jeito que ele se emocionou ontem. Esse cara mostra uma paixão pelo trabalho dele que juro, é raro a gente ver no futebol. Puxa vida. Eu me emocionei muito, eu chorei muito de ver, fiquei emocionadíssimo com ele. Nossa. Mas, Flávio, você não acha maneiro? Eu tô falando sério. Qual treinador não faz isso, pô? Os caras choram de tristeza, né? Eu nunca vi um treinador chorar que nem criança como os caras choram de tristeza, de olha pro banco, não tem o que pôr, não tem o que fazer. Chora de não ganhar. Você sabe quem é? Sabe quem é um cara que você tem que tirar o chapéu? O cara chama Marcelo Fernandes.
Pega um time da Ponte Preta que não paga ninguém, um time duro, um time ferrado, saiu do Guarani, que era o grande adversário, e consegue levar o time a ser campeão, coisa que não aconteceu em 125 anos. Esse tem o meu respeito. Pegou zero estrutura, time devendo pra todo mundo, sem receber há 5 meses, o cara saindo do outro time, pega numa fase final e ganha um título depois de 125 anos. Esse sim, esse chorou pra valer mesmo e conseguiu uma coisa hercúlea. Agora, meu amigo, com essa estrutura toda, é a mesma coisa que você falar que o piloto de Fórmula 1 corre bem. É óbvio, a estrutura que ele tem, ele vai correr bem. É óbvio, é evidente. Mas você não pode estar falando sério que o Abel não tem o teu respeito, Flávio. Ele pode não ter o teu respeito como pessoa, tá? Pode. Isso aí, você tem todo o direito de não achar o Abel uma pessoa legal. Agora, como que ele não tem o teu respeito que você falou, esse tem o meu respeito? Como que o Abel não tem o teu respeito como treinador? Aí você falou da Fórmula 1. Adorei o seu exemplo, porque você mesmo me dá arma pra eu te fuzilar. Vamos lá. Então o Lewis Hamilton, ele é um piloto ruim porque ele tem o melhor carro. Porque ele sempre tem o melhor carro. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas ele só vai ser bom. Mas ele Fórmula 1, o melhor piloto, Flávio, tem o melhor carro. Ele só vai ser bom se ele tiver o melhor carro. O treinador tem o melhor time. O Senna corria com a tal de Toleman aí ele foi galgando degraus pra chegar no melhor. O Abel Ferreira foi tão largo que ele tava dirigindo o time de Vardy em Portugal e caiu o Palmeiras no colo dele. Caiu o carro de deram pra um piloto um taxista, com todo respeito aos meus queridos amigos que dirigem táxi, entregaram um carro de Fórmula 1 pra ele. Ele dirigia táxi lá na Europa. E aí chegou aqui, pega o Palmeiras. E logo de cara, um time já pronto pelo Luxemburgo, ganha numa largura tremenda aquela primeira Libertadores. E aí muda o status dele. Só que ele acha que ele fundou o Palmeiras. E é isso que me incomoda. Eu acho que o Palmeiras não foi fundado pelo Abel Ferreira. Algo me diz, o hino também não foi ele que fez. Eu acho isso. Futebol brasileiro também não foi ele que fundou. Mas ele acha que sim. Então eu vou fazer o quê? Primeiro eu quero falar do Alain, que foi um jogador que há muito tempo, enfim, acabou me impressionando demais. Ele me impressiona sim, falei isso várias vezes em todos os programas aqui. Ontem a mesma coisa, quando saiu a escalação, depois até manda um vídeo aí que eu falei antes do jogo começar. E aliás, a jogada que ele fez no lance que terminou com o pênalti, você pegar o princípio da jogada, a sequência de dribles, até ele chegar na linha de fundo, e aí, vou confessar um negócio, pilhado. Quando ele chega à linha de fundo e tem aqueles 3 caras à frente dele, ainda eu falei baixinho, pessoal no estúdio, falei, pô, não chega ninguém pra ajudar o cara. Aí ele dá aquele drible lá, puxa a bola de calcanhar, leva a bola pra área, corta mais um, sofre o pênalti, e pra mim aquilo tem 2 coisas. Primeiro, a homenagem, né? Aquilo foi uma homenagem dos deuses, porque ontem foi o dia dos 65 anos do Maradona, né? E um cara canhoto fazer um lance espetacular daquele só pode ter sido uma obra dessa aí. A segunda, muito simbólico também o que aconteceu entre ele e o Veiga ontem. Quer dizer, para mim, claramente, uma passagem de bastão e uma homenagem também que a história da bola fez ao Veiga, que é um jogador, né, que já não consegue mais oferecer ao Palmeiras tudo aquilo que ele deu ao Palmeiras no seu auge. Ele foi brilhante, ele é fundamental, assim, um dos melhores personagens desse ciclo ganhador, e ele brilha no mesmo jogo, no momento em que ele está quase que saindo de cena, no mesmo jogo em que o talento desse moleque explode, né, mostrando claramente uma passagem de bastão.